Olá, boa noite. Hoje o culto está cheio de coisas, né? Então também vou tentar não me esticar muito aqui para a gente não sair daqui muito tarde. Mas muito bom, estamos aqui mais uma vez, fazemos uma reflexão à luz da palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler um trecho aqui de 1 a 9. Gênesis capítulo 11. Esse texto, ele traz uma história bem conhecida, né, de como os homens se reuniram lá na antiguidade para tentar construir uma torre que supostamente tinha a ambição de chegar ao céu. O mais engraçado dessa história é que essa mesma narrativa é encontrada em mitologias de mais de 10 povos diferentes que não tiveram assim quase que contato nenhum, espalhados por todo lugar do planeta. Eu achei até mesmo isso na mitologia dos índios Apache nos Estados Unidos. Aí você fala assim, mas como assim? Os caras estavam aqui na América. Mas eles, para estarem na América, tiveram que chegar aqui vindos de algum lugar, né? Então essa história é uma história intrigante sobre como que os homens resolveram se juntar para fazer alguma coisa que não fazia o menor sentido, e no final das contas Deus veio e interferiu. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é sobre como a nossa caminhada traz uma responsabilidade que a gente esteja atento para discernir o que realmente é o foco da nossa atenção, é o foco da nossa devoção. Por quê? Porque existem coisas que podem parecer geniais à nossa própria mente, pode parecer geniais quando nós nos associamos como humanidade, dizendo, olha, isso vai ser bom, isso vai trazer a paz, isso vai resolver todos os nossos problemas. Mas acreditem, tem muita coisa que a gente coloca a nossa atenção, nosso foco e nosso esforço, que na verdade é contraproducente, está te levando para o lado oposto daquilo que seria o que realmente é bom. Mas o Senhor é bom e o Senhor interfere na história da humanidade. Este é o registro desse texto, e eu quero fazer algumas comparações, analogias entre o que o Senhor fez aqui, alguns fatos da própria Escritura em outros trechos, e sobre como que Deus em Cristo Jesus se revela para nós de uma maneira extraordinária, mostrando que na verdade o plano de Deus segue desde o começo, do mesmo jeito, não há remendos na história, muito pelo contrário, a bondade de Deus alcança a humanidade. Então é importante para que a gente possa ter essa vida plena, a gente possa estar não gastando o nosso esforço de existência com aquilo que no final vai trazer decepção e frustração, estejamos atentos ao que é o desejo de Deus, principalmente naquilo que é conhecer o seu Filho Jesus, a sua vontade, a sua palavra, para que a nossa vida possa ser uma vida mais tranquila, enquanto estivermos vivos, e garantida quando não estivermos mais sobre a face da terra. Beleza? Gênesis capítulo 11, nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eu já vi pessoas que ao lerem esse texto, às vezes acreditam, numa análise até bem superficial, de que parece que Deus estava preocupado com a natureza da construção do homem. Olha, se nós deixarmos os homens fazer o que eles estão fazendo, quem irá impedi-los? Mas na verdade o problema não é a construção em si, mas é o objetivo pelo qual ela se apresenta. Afinal, hoje que a gente tem um mínimo de conhecimento científico, a gente sabe que não dá para construir um prédio que vai chegar no céu.
até porque o próprio conceito de céu não é apenas uma referência geográfica, né? Se você for construindo uma torre e fosse possível fazer isso, maior que aquelas que tem lá em Balneário Camboriú, que é as maiores que eu já vi no Brasil, né? Não vai chegar nem perto, e depois você vai chegar num lugar que vai ter o ar rarefeito e você vai no máximo ver os satélites passando na sua cabeça, mas não irá encontrar Deus. Tanto que na nossa língua a gente fala sobre céu com a mesma expressão quando é olhar para o alto e quando se refere ao lugar onde Deus habita, né? Enquanto que no inglês, por exemplo, a gente tem duas palavras para isso, para fazer a diferenciação do que isso significa. É óbvio que Deus, ao ver os planos dos homens de construir uma cidade e construir uma torre e ao mesmo tempo fazer com que o seu nome fosse conhecido, eles estavam colocando muita força em algo que não faz sentido em termos de eternidade. E Deus, segundo os seus desígnios, e acreditem, segundo a sua bondade, veio para trazer confusão. A palavra Babel tem uma etimologia que tem exatamente esse significado: confusão, o lugar onde Deus confundiu a língua dos homens e os espalhou para a terra para que eles não continuassem a fazer aquilo que parecia muito inteligente na maneira deles enxergarem a vida. Mas Deus sabia que isso aí era perda de tempo e mais, o lugar onde estava o coração deles ao planejar esse tipo de coisa era totalmente equivocado. Isso não apenas é um problema que este lugar que a gente vê aqui, que é chamado de Babel, dizem os arqueólogos hoje que provavelmente se encontra exatamente onde surgiu a nação chamada Babilônia, isso milhares de anos depois. E a nação chamada Babilônia, ela tem um significado muito forte na Escritura e que na verdade representa uma ideia inclusive para os nossos dias. A Babilônia foi um grande império e eles foram, Deus havia predito isso por meio de seus profetas, o instrumento para escravizarem aquela que era a nação de Deus. Eles vieram, dominaram aquela nação, destruíram seus símbolos religiosos, profanaram o templo. Toda vez que eu leio essas coisas na Escritura, eu entro assim, numa crise, porque você fala, gente, Deus tem uns jeitos estranhos de trabalhar, né? Por exemplo, se um judeu, um sacerdote, fosse entrar no lugar mais santo do templo e ele estivesse em pecado, ele seria fulminado pela glória de Deus. Mas quando Deus disse que por conta da desobediência do povo, por conta da sua prática religiosa, que o levava para mais longe do que para mais perto do que era a vontade de Deus, quando isso se tornou uma realidade, Deus predisse que haveria de vir um povo de uma outra nação que ele estaria levantando e que viria e iria subjugar cada um deles. Deus permitiu que a adversidade atingisse aqueles que era o seu povo por conta da sua infidelidade em conhecê-lo e em viver a sua vontade. Então, dali a algum tempo, surgiu alguns séculos, surgiu exatamente a nação chamada Babilônia. E uma coisa curiosa também dessa história é que os personagens que aparecem na Escritura, né? Então fala lá do rei Dario, fala de Artaxerxes e fala mais de um tanto de sujeitos, Ciro, quem mais? Que eram os outros personagens? Tem um monte de reis que foram lá, né? A história dizia assim, não, esses personagens a gente nem sabe se existiu, isso foram mitos, né? E a história, como ela é uma coisa que vai sendo construída, à medida em que a arqueologia e as pesquisas vão dando mais informações, hoje a gente já não tem esse entendimento, muito pelo contrário. Nós sabemos que de fato a Babilônia não apenas existiu, a Babilônia existia, todo mundo aceitava, mas como esses personagens citados na Escritura de fato também existiram. O que aconteceu com a questão da própria Babilônia, né? Então a Babilônia representa a progressão daquilo que é o que os homens estavam fazendo lá no começo, e que Deus, por sua provisão e até mesmo por sua bondade, foi lá e impediu para que eles não gastassem a sua vida com esse tipo de coisa. Agora, mais adiante, alguns milênios depois, quando o povo de Deus se distancia daquilo que é o caminho correto, o Senhor diz que vai dar para eles exatamente aquilo que eles estavam sonhando lá nos primórdios da humanidade. É isso que a Babilônia representa. E quando você vai lendo esta ideia da Babilônia, não apenas como uma nação, mas como um conceito, ela está citada de Gênesis a Apocalipse, representando o ápice da civilização,
o ápice do conhecimento, o ápice de juntar tudo que tem de melhor, aparentemente, nas religiões, e ao mesmo tempo o ápice da decadência, da depravação e de tudo que você conseguir imaginar que possa existir de ruim. Ou seja, Deus, por sua bondade, freou os homens naquilo que eles queriam fazer ali no começo, mas depois Deus usou essa mesma história, esse mesmo desejo da humanidade para castigar aqueles que eram o povo de Deus e que não haviam entendido a natureza desse chamado nessa jornada de fé. E qual é essa natureza? Essa natureza é extremamente simples e acreditem, nós temos uma dificuldade imensa de materializar isso em elementos mais práticos. A nossa devoção, se ela não está focada em Deus e na sua vontade, nós iremos de certo modo, mexendo no som aí, está ficando uma maravilha, estava tão bom. Aí o que acontece? Você estará de certo modo usurpando algumas coisas que não foram feitas para serem consumidas apenas nas nossas individualidades. Tanto que uma dessas figuras, e que a gente cita aqui com muita frequência, é a ceia que nós celebramos todos os meses. A ceia tem instruções muito claras a respeito do seu significado, a respeito da importância, é um dos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, e um sacramento perpétuo até que ele volte, até que a gente esteja na própria mesa do Senhor. Mas existe uma situação nesta simbologia que é muito importante, e o apóstolo Paulo, quando escreve lá para a igreja de Corinto, no livro de 1 Coríntios, ele dá uma bronca na galera, porque eles entenderam a coisa também dentro de uma perspectiva egoísta. O que eles faziam? Eles se juntavam e na hora de celebrar a ceia, como eles faziam a ceia mesmo, comida, tal, papapá, o pão era o pão mesmo, né? E o vinho e todos os elementos, algumas pessoas começaram a pressupor que seria lícito você ir lá e tomar dos elementos e se alimentar logo e resolver o seu problema. O que o apóstolo Paulo dá uma bronca naquela galera é que é o seguinte: vocês não entenderam que você está fazendo tudo errado, se não esperar o seu irmão. E é óbvio que o apóstolo Paulo não está preocupado apenas com a ordem acerca das questões de comida, tanto que ele diz: se o problema fosse comer e matar a fome, come lá na sua casa, já vem de barriga cheia, porque aí pelo menos não dá esse tumulto todo quando nós nos reunimos. Qual é o real problema? O real problema é nós termos uma espiritualidade, uma vivência de igreja, uma vivência de suposta devoção a Deus, onde a gente pressupõe ser possível receber algo de Deus que não está pela nossa vida sendo também dividido com as outras pessoas. Então a salvação é individual, mas a vivência daquele que foi chamado para a salvação é comunitária. Ninguém foi chamado para, sendo salvo, não ter mais a responsabilidade com nada daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque se fosse assim, você então, quando fosse salvo, já ia logo para o céu e acabava o seu problema e o nosso, inclusive. Mas se nós permanecemos vivos, apesar de todas as dores que implica a nossa existência, é porque o propósito de Deus vai muito além disso. O propósito de Deus é que nós possamos, na medida em que somos alimentados, tenhamos a responsabilidade de repartir. E repartir o quê? Todas as coisas. Os afetos, o entendimento, os abraços, a vida em família. Ah, mas você não sabe como é que é a minha família. Então leia na Escritura como que era a família de Jesus e você vai ter um pouquinho mais de paciência com a sua. Que a família de Jesus também zombava do próprio Senhor Jesus. E no entanto, depois que Jesus ressuscitou, viraram os crentes mais crentes de todos, né? Tem até algumas lendas lá que dizem que o tal do Tiago, lá o irmão do Senhor, o joelho dele era desse tamanho, de tanto que o cara ficava ajoelhado em oração, o tanto que ele virou um crente fervoroso, né? Então, as desculpas que nós damos vão sendo exatamente um entendimento equivocado sobre esta ideia de como a gente vai interagir com a nossa devoção religiosa. Não importa, na verdade, o que nós entendemos ou como nos convém fazer. O que realmente importa é alinharmos o nosso entendimento com o que o Senhor revelou através das Escrituras, para que a gente viva do modo que Ele deseja que a gente viva. Por quê? Porque senão estaremos construindo uma torre que tem a presunção de ser uma porta para o céu
E quanto mais Deus deixar você ser bem-sucedido nisso daí, pior vai ficar a sua vida. Vai ser um favor se Deus vier e atrapalhar você no que você está querendo fazer. Ou seja, parece que a gente tem horas que quer teimar e lutar com Deus, e a gente não tem a sensibilidade para entender que quando Deus vem e confunde o que eram os nossos planos, Ele pode estar fazendo isso por amor à nossa existência. Mas agora nós temos pela palavra de Deus o conhecimento, a revelação suficiente para a gente entender quais são esses desígnios. E que desígnios são esses? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 5, a história do que acontece ali na festa de Pentecostes, quando a narrativa aqui conta que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos de uma maneira especial. E eu quero focar principalmente no trecho aqui entre o verso 5 e o verso 11, para que a gente possa entender como que o Deus que trouxe aparentemente uma confusão lá nesse texto do Gênesis, agora parece que está fazendo o oposto. Ele está tirando a confusão das línguas para que as pessoas possam se comunicar de uma maneira mais objetiva. Vamos ler Atos 2:5, diz assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, que foi lá o Pentecostes, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que engraçado, estavam os apóstolos, gente, reunidos num lugar. Quando o Espírito Santo veio sobre eles de uma maneira sobrenatural, eles começaram a falar em línguas que eles não dominavam. E os judeus espalhados de todo mundo que estavam lá para a festa do Pentecostes, ouviam eles falar, cada um na sua própria língua. Como? É um milagre isso daqui, Verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e de partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha que descrição fantástica do que Deus operou. E então você vai vendo que, na verdade, Deus não tem prazer algum em trazer confusão para aquilo que é a vivência da própria humanidade. Mas quando o nosso foco de vida estiver desajustado com aquilo que é bom, com aquilo que vale a pena e que é precioso, não apenas nos dias em que nós estamos vivendo, mas em toda a eternidade, algo que tem realmente valor. Quando nós colocamos o nosso foco na coisa certa, a gente vai experimentar, até de maneira sobrenatural, da ajuda necessária para que as coisas se resolvam, para que a gente consiga se comunicar. E infelizmente a nossa espiritualidade, quando vai ficando egoísta, voltada apenas para o jeito que eu quero me relacionar com Deus, segundo o meu próprio interesse, sabe como é que essa história termina? Termina exatamente com você se deslumbrando em falar a língua de anjo e perdendo a sensibilidade em conseguir falar com seu irmão, conseguir falar com seu filho, conseguir falar com a sua esposa, conseguir falar com o seu pai. Nós desaprendemos a capacidade de falar com o nosso vizinho, com o nosso patrão, com o nosso empregado, de conversar sinceramente, ao ponto em que a gente, ao falar, o outro esteja entendendo perfeitamente o que vem do mais íntimo do nosso coração. Ou seja, nós precisamos alinhar o que são os desejos do nosso coração, o que são os nossos desígnios, o que são as nossas prioridades de vida. E é óbvio que isso não envolve, então eu vou largar tudo agora, vou ser missionário. É algo muito mais precioso do que isso. O Senhor nos usa em todos os contextos que nós estamos, no nosso trabalho, na nossa vivência e família, quando você for empreender alguma coisa, quando você for trabalhar, quando você for viajar, ou qualquer outro chamado para a existência que você tenha. Não é sobre necessariamente viver uma vida num monastério, você largar tudo e falar, não, agora eu vou me preocupar só com isso, mas é para que, ou no lugar onde você estiver,
nos lugares onde você for levado, os lugares onde as portas se abrirem e você for lá para aproveitar as oportunidades. Entenda que o seu foco precisa ser as coisas que têm valor superior, as coisas que têm valor eterno, as coisas que o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo para você que são importantes. Se essas coisas estiverem como o objetivo da sua vida, então você vai conseguir ser feliz com dinheiro e sem dinheiro. E da mesma forma, acredite, mas é muito mais fácil com dinheiro. Tenho lá minhas dúvidas. Eu não acho que você deve abrir mão do dinheiro para ser feliz. Também é a ideia mais burra do mundo, né? Mas eu acho que é muito mais fácil chorar, como a gente diz, né? Chorar de férias na Europa do que ficar rindo. Às vezes em Caldas Novas. Não, aí zoou Caldas Novas, né? Eu vou para Caldas Novas, é o que dá, né? E eu rio em Caldas Novas do mesmo jeito que eu riria em outro lugar. Então não são as condições, não são as coisas, não são os nossos sonhos materiais, mas a gente entender que tudo isso são ferramentas, são oportunidades, mas não podem ser o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida primordial tem que ser conhecer a Deus e ao mesmo tempo facilitar com que outros também venham a conhecê-lo através da nossa maneira de viver. Ou seja, sermos pessoas honestas, pessoas íntegras, que falem a verdade, pessoas que trabalhem por aquilo que é justo, pessoas que sejam generosas com aquilo que têm tido a oportunidade de serem abençoadas por Deus. Esse texto até que o Guilherme leu aqui, da viúva que foi lá e ofertou tudo, é constrangedor porque, gente, Deus, quando fala que quer tudo de você, Ele está falando da sua vida, e quando a sua vida está em Deus, muda completamente as prioridades. Mas quantas circunstâncias isso vai envolver, de fato, você colocar todo o seu dinheiro ali? Não é tão simples assim. Este testemunho dessa mulher que deu tudo o que tinha, é para de fato trazer constrangimento a nós, que poderíamos estar nos compromissando com várias causas genuínas, que glorificam a Deus, de uma maneira muito mais tranquila, e a gente deixa isso sempre para depois. A gente acha que isso não é problema nosso. A gente usa a expressão, Deus te abençoe. E Deus abençoa, mas quantas oportunidades nós perdemos de nós mesmos podermos materializar essa bênção. Isso vai envolver, como eu falei também, dinheiro, mas vai envolver todas as outras coisas, os afetos, a palavra e por aí vai. Isso demanda de nós esforço? Claro que demanda, mas o que era mais importante, aquilo que é o esforço principal e que torna possível esta salvação se materializar em nós e começar a afetar as outras pessoas, é o que Cristo fez na cruz. Ele já fez a parte impossível. Agora para nós precisamos simplesmente deixar Deus reinar sobre a nossa vida. E ao fazermos isso, pode ter certeza que independente das circunstâncias, a nossa vida vai ter sentido, propósito, e a nossa vida fica alinhada com aquilo que são os desígnios de Deus. Deus vai te dar mais sensibilidade e mais capacidade de falar a língua das pessoas, para que você possa repartir o que tem recebido da parte de Deus. Isso é muito importante. Então, nós estamos gastando o nosso esforço nisso. Para vocês terem uma ideia do tanto que esse negócio das línguas, elas não devem ser um problema, nós temos o último texto aqui, que está em Apocalipse capítulo 7, se você puder abrir sua Bíblia também, Apocalipse 7, de 9 a 10, onde temos uma descrição do final de todas as coisas. E essa história aqui do final fala sobre o tipo de gente que está sendo salva definitivamente, aqueles que foram salvos e que estão agora diante de Cristo Jesus, e a gente vai vendo exatamente a narrativa, a narrativa que a Escritura traz para nós, de quem são essas pessoas. Olha só, Apocalipse 7, de 9 a 10. Então nós começamos em Gênesis, nós passamos por Atos, que é o começo da igreja de Cristo, e agora nós encerramos no Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. E diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro.
Então essa aqui é uma descrição daqueles que são os salvos, lá no último dia, lá quando o Senhor completa toda a sua obra. E o interessante aqui é que há multidões de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, aquilo que foi a confusão aparente, que o texto lá de Gênesis traz, onde a gente começa, parece que cada um falando uma língua diferente, não é um empecilho quando nós estamos agora nos voltando para uma vida em Deus, que de certo modo naturalmente nos leva para também nos deslocarmos na direção uns dos outros, aprendemos a conversar uns com os outros. E acreditem, esse negócio da língua não é apenas um problema do idioma, mas é muito mais um problema da inclinação do nosso coração. Tanto é que hoje, se você parar para pensar, o maior problema que nós enfrentamos na humanidade, aí você vai ver isso nas questões políticas, econômicas e relacionais, é que nós conseguimos, todo mundo dizendo que está defendendo a mesma coisa, cada um ter um entendimento diferente de como isso deveria ser. Por quê? Porque a gente usa as mesmas palavras, mas nós distorcemos o sentido das palavras de acordo com aquilo que são outras coisas que as referenciam no nosso coração. Se você perguntar para as pessoas se elas acreditam que a justiça seja importante, todo mundo vai dizer sim, mas se a gente for tentar definir o que é o conceito de justiça, aí o pau quebra. Se a gente disser que o amor é importante, todo mundo concorda, mas se você for definir o que é o amor, aí o negócio vai lascar. E hoje em dia nós estamos divergindo, falando a mesma coisa, para vocês entenderem o quanto que isso não é um problema só de idioma. Qual é a ideia então? A ideia é de que o nosso coração esteja alinhado, para que não seja necessário nem mesmo usar as mesmas palavras para se referir às mesmas coisas. Então, qual justiça, qual amor são coisas importantes? Aquela que Deus está dizendo que é, e não aquela que o nosso coração é levado a sonhar segundo os seus próprios desígnios. Eu gostaria de orar com vocês e que nós possamos, ao colocar a nossa vida diante de Deus, clamar para que Ele nos dê a sensibilidade para que a gente aprenda a falar a língua uns dos outros e para que a gente coloque toda a nossa devoção no que a palavra de Deus está dizendo, que é o que tem valor superior e eterno, e não nas coisas que nós quisemos ou fizemos ao longo de toda a nossa vida, segundo nossos próprios interesses. Amém? Vamos orar. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo a dificuldade que nós temos de viver as coisas mais simples, as coisas que são de acordo com a sua palavra, segundo o seu interesse e segundo o seu desejo de que a gente não apenas se converta à sua vontade, mas que essa sua vontade seja vista em nós, de modo que a gente também se converta ao coração uns dos outros, de modo que a gente não se apresente mais diante do Senhor de mãos vazias, mas a gente sempre se apresente cheio de irmãos, cheio de pessoas às quais assumimos um compromisso de cuidar delas. Perdoa o nosso pecado da individualidade, perdoa o nosso pecado de querer resolver apenas o nosso próprio problema, e glorifica o seu nome através da nossa vida, em nome de Cristo Jesus, amém.